Pode começar? Meninas, obrigada. Meninas não, mulheres, né? Obrigada por terem vindo hoje para o nosso segundo episódio da segunda temporada do Pod SESI. E, gente, acho que vocês conhecem todas elas. Acho que talvez não apenas uma, que é Rúbia, que ela é analista de educação. Da diretoria. Né, isso, da diretoria do SESI. Mas aqui a gente tem Carol, professora de humanas. Incrível. E Ingrid, nossa estagiária, queridíssima também. Meninas, primeiramente, acho que Feliz Dia da Mulher para todas nós, né? Porque, querendo ou não, é um dia que... Óbvio que não é um dia que a gente tem que comemorar apenas no dia 8 de março. Sim. Porque as mulheres, elas vêm precisando de mais espaço a cada dia. Porque é um processo de evolução, não é? Mas, enfim, eu queria começar, acho que batendo um papo sobre quem vocês são na Rede SESI. Né? Vocês podem se dividir aí pra ver quem vai começar a falar. Quer que eu comece? Pode Já que o pessoal não conhece. Eu sou analista da diretoria da educação, mas eu trabalho, na verdade, eu sou da equipe de assessoria pedagógica. Então, a minha rotina, e é por isso que eu frequento muito o SESI Paulista, é acompanhar a rotina do pedagógico de 4 das 12 unidades da gente. Então, eu acompanho Paulista, Goiânia, Caruaru e Belo Jardim. Vocês, eu venho pelo menos 2 vezes na semana. Então, na prática, meu dia a dia é acompanhar as meninas, estagiárias, mas também Juliana, Júlio, o administrativo faz parte da minha rotina e os professores. Na verdade, eu sou o braço da diretoria de educação aqui na unidade para tudo que a gestão da escola precisa para poder fazer com que os projetos e as aulas aconteçam da melhor forma. Carol? Então, eu sou professora do SESI, eu já trabalho no SESI faz o quê? Desde 2012, em outra unidade, mas aí eu vim para cá e me achei aqui. Né? Eu posso dizer que realmente a minha gratidão total no SESI, o meu reconhecimento, o meu conhecimento também, meu autoconhecimento, foi aqui no SESI Paulista. Né? Foi onde eu pude realmente colocar o meu umbigo e fazer tudo o que eu quero e ser aceita. E eu sou professora de Humanas e Ciências Aplicadas. Ingrid? Eu sou estagiária, eu estou aqui desde 2021. A gente faz tudo e mais um pouco aqui, né? A gente vê. A gente dá o suporte à supervisão, à administração escolar se precisar, à secretaria também, a vocês, alunas. Para mim foi uma experiência diferente, porque meus estágios sempre foram em sala de aula, dentro de sala de aula, com alunos de anos iniciais de educação infantil. E aí vim para uma escola com anos finais e ensino médio, trabalhar junto à gestão escolar. Foi uma oportunidade sem igual, acho que eu estou aprendendo demais, foi o estágio que eu mais aprendi, exatamente por a gente ser multitarefas aqui. Sim. A gente aprende um pouquinho de cada coisa e é uma oportunidade sem igual estar aqui e aprender um pouquinho mais todo dia. Que ótimo. Acho que essa pergunta agora vai ser mais direcionada para a Carol. A gente sabe que a senhora esteve ultimamente em Brasília, voltou esse final de semana, não é isso? Voltei na sexta. Pronto. E aí, como é que foi essa experiência? Porque já é a segunda vez que a senhora vai, né? E aí a senhora pode contar um pouquinho como foi a experiência e o que teve lá? E como é que a senhora se sente por ter sido escolhida, né? Pois Em tanta E que tanta foram gente. 2 experiências Pois totalmente é. diferentes. Totalmente Era isso que eu diferente. queria saber. E a gente quer saber o que a senhora foi fazer também. Isso. Nas duas. Todo mundo pergunta, vai fazer o que em Brasília? Tá trabalhando? Não, tô, viu? E muito, tá? Senti falta dos meus alunos. Gente, é o seguinte, o SESI, ele tem isso, ele dá voz para o professor, para qualquer área, ele dá voz. E assim, deixa eu falar um pouquinho, uma introduçãozinha. O SESI, ele está sendo a maior rede privada do Brasil. Ele era a segunda maior rede, hoje em dia ele é a primeira. E o SESI, ele está muito assim, está muito audácia mesmo, sabe? Ele tem o livro próprio, ele tem o site próprio, ele está fazendo tudo próprio, inclusive ferramentas que a gente trabalha no dia a dia, tudo do SESI. Aí o que acontece? Foram escolhidos, sim, os professores de todo o Brasil. Né? São mais de 20 unidades em todo o SESI, em vários DRs que existem. Gente, eu conversei com o pessoal, eu tive interação total com o pessoal do Acre, de Roraima, de São Paulo. É uma delícia, é muito bom. A troca de experiência, falei tanto de vocês, você não tem ideia de como eu falei dos meus alunos da sala de aula, porque eles querem saber como é que é. E digo, viu, o Nordeste está com tudo. O Nordeste, eu digo no geral, Bahia, Fortaleza, mas Pernambuco não ficou para trás, não. E nós, como escola de referência, porque eu fui com uma escola de referência. Sim.
Quando chegou lá, perguntou, tem alguma escola de referência no Nordeste, né? Claro que eu me levantei e falei. Mas o que é que eu fui fazer lá? O que acontece? Esse broche aqui, esse botão aqui, ele fala muita coisa. Isso aqui quer dizer que eu fiz parte do núcleo de formação de professores. Formação de professores. Eu vou formar professores, até assim, dizer isso, eu vou formar. Eu não vou formar. Eu tenho que passar para eles que eu vou trabalhar com eles. Mas é o que o SESI fez. Dessa vez, eu quero professores. Quem mais conhece a sala de aula é quem? É o professor. Eu quero o professor que está na sala de aula, que conhece a sala de aula, para ir lá, trabalhar com a gente, trocar experiência. Eu vou formar eles, para eles voltar, para passar para os outros professores o que aprendeu. Eles vão ser replicadores. Exatamente. Eu vou ser um elo. Eu vou chegar para os meus colegas professores, deixando bem claro que vai ser os meus colegas. Eu não vou ser líder, vou mandar de jeito nenhum, de forma alguma, tá? É tanto que a responsabilidade, claro que eu me senti lisonjeada em ter ido, quem não fica, né? Gente, é uma experiência de outro mundo, em tudo, sabe? As ideias, as conversas, sabe? A gente trabalha muito a BNCC, a gente trabalha muito a educação, a gente vê muito aqui, nossa, o caminho é esse, tá tudo certo, vai dar, sabe? A gente vê naquela, a educação é isso que eu quis. E como eu sempre trabalhei na educação, desde o magistério e tal, então, para mim foi aquela oportunidade de uma experiência nova. E a responsabilidade, né? É aquela responsabilidade, puxa, vou chegar lá. Rúbia, Caldiné, o pessoal vai querer o relatório, vai querer... E eu vou ter que estudar para fazer relatório, para passar para eles, para sanar algum problema, alguma coisa que aconteça. Em geral foi isso. Então, dessa vez, agora que a gente foi. Da outra vez que eu fui, foi em setembro, foi totalmente diferente. Aí foi eu e outro professor do Ibura, a gente foi trabalhar as matrizes curriculares, como assim? Os livros de vocês, livro didático. Sim. Do NEM, né? Do NEM e tal, exatamente, no ensino médio. Que o SESI também é pioneiro nisso, tá? Sim. No ensino médio. Outras escolas estão começando agora, o SESI já Nós, já formou galera. a primeira turma de Pois é, NEM. do NEM. Já teve no cabo, já até se formaram. O ano Sendo que passado a gente teve um terceiro Foi. ano se formando. Foi realmente Foi o nosso projeto, foi o primeiro. primeiro. E assim, tudo que a gente faz aqui no NEM, portfólio, gente, todo o Brasil faz. O SESI é um só. É incrível como a linguagem é uma só. Ah, professora, aí as diferenças de regionais, o Nordeste tem, mas é respeitado as diferenças econômicas e tudo mais. Enfim, a outra vez foi sobre as matrizes curriculares. A gente foi trabalhar os livros didáticos. Não é só uma editora que faz, não. Tem um pessoal. Dos professores. Exatamente. Tem a participação dos professores. Antes disso, eles já perguntavam: o que é que vocês veem de errado nos livros? Vão lá, coloquem lá na barrinha, reclamem, sabe? Deixa bem aberto pra gente falar. E a gente falava. Eu falei tanto que me chamaram, perguntaram: quem é Maria Carolina? Conhece Maria Carolina? Meu Deus do céu, vou ser demitida, né? Mas eu não reclamava, eu só mostrava. Pode ser assim, tem como fazer isso, aqui é outra Até realidade. porque o espaço que você estava tendo naquele momento era Pra fazer Com isso. certeza, Era pra porque a fazer senhora isso. vai trabalhar Sim, com isso sim, sim. e isso vai ajudar na nossa formação, né? É um processo que vai ser não apenas de vocês que estão ali aprendendo aquilo. Exato. Aí na outra vez Nossa. foi isso. Na outra vez a gente foi reformular, que em 2024 ele vai estar vindo com a carinha da gente. Vai estar vindo com E o essa jeito que a gente fez. etapa recente que ela foi, que é do núcleo de professores, vocês estão sendo privilegiados, porque a maioria do núcleo do DR Pernambuco é formado por professores do SESI Paulista. A gente tem A vários. maioria é SESI Paulista. Carol foi representando a área dela, de humanas, mas a gente tem Robson, tem Sérgio Robson, Tadeu, Sérgio Tadeu, tem Nádia, Lau, matemática, porque foi dividido, né? Fundamental, médio, eu fui apresentando o médio. Aí o outro de humanas foi a EJA E a outro ideia, do processo é exatamente esse. Todos esses professores vão ser replicadores para professores da área deles. Eles vão ficar participando dessas formações e trazendo para poder dar suporte para a rede toda, para os professores da E rede não toda. vamos sair da sala de aula, porque é necessário, mesmo que diminua, agora como aconteceu, para não pegar vocês e tal, mas eu tenho que estar na sala de aula que é para poder sentir realmente o que está acontecendo, para saber que os professores passam por isso. Até porque não faz sentido, né? A gente colocar um professor replicador que Que não não está em esteja sala de aula, aula. realmente utilizando material, acompanhando a rotina aí. Isso. E, Carol, como é que foi esse processo de ser escolhida, assim, pra senhora? Porque não verdade, digo... enquanto mulher também. Enquanto mulher. mulher, exato. Ah, Quanto eu ia chorar, né, mulher, gente? enquanto mulher, enquanto mulher negra e enquanto professora. Porque apesar de a gente estar Mãe ali solo. a gente está, apesar de estarmos ali vocês, no caso dos professores, num ambiente que é realmente para essa formação dos professores, acredito que tinham muitas mulheres? Essa é a pergunta. Uhum. A gente tem esse certo pioneirismo, talvez? Como é que... Realmente, vamos lá, Brasília. Brasília tem muitas mulheres, principalmente o DN lá do SESI, o Departamento Nacional, tem muitas mulheres chefiando. Uma coisa que eu observei, tem muitas mulheres, é tanto que a nossa mediadora no mulheres, tem homem também, mas tem muitas mulheres também. Mulher negra, poucas, poucas.
Eu fui, realmente, eu estou dizendo a você que eu fui lisonjeada. Não é que eu fui, como eu fui escolhida. Quando o Suzy falou, cara, eu vou te indicar. Eu disse, ai meu Deus do céu, Suzy, a responsabilidade. Não, se você dá conta. Eu confio em você. Eu confio em você, dá aquela levantada. Sim. Sim, então eu vou, vamos embora. Eu vou ter que, né? Vamos lá. Chega lá, minha gente, tem isso de negra, mulher negra? Tem, gente. Do Nordeste tem. O sotaque vai longe, sua cor chega primeiro, entendeu? Então eles observam muito isso. Então, para mim, além de ter sido uma oportunidade única, é sem igual, é aquela chance de eu dizer assim, eu tô aqui, viu? Sim. Mamãe, eu consegui, eu tô aqui. É aquela coisa de dizer assim, eu não consigo. Meu filho fica, assim, mil orgulhoso em relação a isso, né? Ele também seguiu a questão da licenciatura, fez história e tal, então assim, quando ele mata, eles voltou para Brasília. Fazer o que de novo amanhã? Eu conto tudo, eu aprendi isso, o que eu aprendo eu passo para ele. Aí ele já fica, quem diria amanhã? Tudo que a gente passou, né? E eu lá em Brasília, no meio de pessoas, sabe, altamente, sabe, apertei a mão do ministro, aquela coisa toda, sabe? Então assim, para mim é algo único, acho que a palavra é essa. Aí eu penso assim, é gratidão, sabe? Tudo na vida tem seu ciclo, começo, meio e fim, eu quero estar no meio agora, e é aquele meio que eu tenho que aprender e entender, Aproveitar. exatamente, de todas as maneiras. E eu quero perguntar uma coisa a Ingrid, que é como é que tu faz pra separar agora que tu tem Iguinho, né? Que ele é um bebê bem pequenininho. Quantos meses ele tem? 3 meses. Ele tem 3 meses. Aí ontem eu vi que tu postou que tava com ele lá na faculdade. Então como é que tu faz pra conciliar isso de ser mãe, ser estudante e trabalhar aqui no SESI? Não é fácil, né? Não é nada fácil. Só de falar do meu filho, eu fico emocionada. Não é fácil. Mas assim, eu acho que quando a gente faz as coisas por amor, tudo dá certo. Eu amo a graduação que eu faço. Eu amo pedagogia. Eu amo os estágios que eu fiz em sala de aula. Amo os estágios que eu estou fazendo agora na coordenação. Então é uma área que eu sou incrivelmente apaixonada. Ser mãe não estava nos meus planos nesse momento, né? De agora. Sempre fui muito organizada, planejava tudo nos mínimos detalhes. E foi uma coisa que saiu do curso do meu planejamento, sabe? Então foi totalmente pega de surpresa. Uma surpresa muito boa, mas que teve que fazer com que eu me desdobrasse um pouco mais, né? Ainda bem, eu tenho uma rede familiar de apoio muito boa. Que é muito importante também. Isso, muito importante, porque se é difícil pra gente tendo apoio, imagina quem não tem, sabe? Verdade. Então eu tenho o apoio da minha família, da família do meu marido, então graças a Deus é tudo certo, mas não é fácil. Eu faço faculdade pela manhã, eu trabalho aqui no SESI à tarde e estou em casa apenas à noite, né? Sim. E a gente vai se desdobrando, é difícil, mas vai dando certo. E, Rúbia, a gente soube que tu já foi professora também. Como foi essa mudança de professora para trabalhar de analista da educação? Eu sou licenciada em matemática, só que durante a graduação eu já atuava desenvolvendo projetos e trabalhava com formação de professores, todos os Já meus no projetos. Não, isso ainda na rotina da Rural, que eu sempre fui bolsista. Eu sempre fui bolsista da Rural. Eu fiz PIBID, que é um programa de iniciação à docência, e eu fiz programa de extensão também. E no meu programa de extensão, lembra que eu conversei contigo sobre formação de professores? Lembro. Foi que eu comecei a trabalhar com formação de professores. Então, por mais que eu fosse da licenciatura e tivesse uma rotina de aula, a formação e o trabalho com professores já estava ali. Então, quando eu concluí meu curso, eu já comecei a trabalhar com formação de professores, então eu viajava visitando um monte de escola. Era um trabalho similar com o que eu faço aqui, de acompanhar a rotina, mas principalmente eu atuava dando formação para os professores e fazendo a visita nas escolas desses professores que participavam da formação, para a gente ver se aquela formação que você recebeu faz sentido para a sua rotina, é útil, porque a visão da gente e a visão do SESI, por isso que tem esse resgate de professor para poder auxiliar, é entender se faz sentido o trabalho que a gente está desenvolvendo e está disponibilizando material, por exemplo, faz sentido ser utilizado para a rotina e para o nível dos alunos, para o estilo de sala de aula, faz sentido para o seu trabalho. Então, meu olhar sempre foi esse. Eu acredito que foi, com certeza, essa experiência que fez com que eu viesse para a diretoria, para atuar como assessoria, que é um tipo de trabalho que eu já fazia. Então, assim, por mais que eu tivesse atuado como professora, eu sempre trabalhei, sempre gostei de atuar auxiliando os professores. Eu nunca me vi a professora regente de matemática. Entender.
A gente tem outra pergunta que é mais para Carol e para Ingrid, que é como é que vocês separam as relações pessoais de vocês com os alunos? Porque é óbvio que tem aluno que a gente se dá melhor, gosta mais, e com a vida profissional de vocês, como é que vocês fazem para separar isso? É complicada essa pergunta, viu? É complicada, porque toda a capacitação que tem aqui do SESI, né, no começo do ano a gente sempre tem. E teve esse ano que uma mediadora ela falou algo lá que eu segurei aquilo. Porque antes eu escutava muito aquilo. O professor não pode ser amigo de aluno, não. Não, o professor não é amigo de aluno. Aí eu sempre pensava assim, meu Deus, não posso ser amigo de aluno. Aí nisso chega um aluno, uma aluna. Professor, deixa eu falar com a senhora. E não sei, ele começa a falar, não é que eu vou ser amiga dela, que eu vou dar 10 para ela, eu vou passar. Não, de jeito nenhum. Quantas e quantas vezes eu puxei a orelha de muitas meninas, né? E depois a menina chegar e dizer, professora, obrigada, eu estava precisando. Mas foi o que ela falou. Que história é essa que o professor não pode ser amigo de aluno? Pode sim. O amigo que o professor é aquele que ele causa a empatia com o aluno. Ele é empático, ele se põe no lugar do aluno. E aí ele sentindo o que o aluno está passando, ele vai trabalhar aquilo. Menina, quando ela falou aquilo, deu um alívio no meu coração tão grande. Aquela coisa assim, ai meu Deus do céu, tudo que eu escutei estava errado. Realmente eu posso ser amiga do meu aluno, da minha aluna. Dá para separar? Dá para separar. Eu ensinei meu filho. E na sala dela ele era meu aluno. Eu chamava de Carol e tudo mais. Então, assim, tem que separar. Eu tenho alunos aqui que eu tenho mais intimidade, de certa forma. Eu converso mais do que com ele. Ou então eu vejo mais do que com ele. Mas dá para separar. Foi uma coisa que ele falou da outra vez, a gente faz com amor e com vontade. E eu já disse a vocês várias vezes. Quando a gente faz alguma coisa com vontade, sai bem feito. Rapaz. Eu acho que, não sei, Deus dá a mão, o destino, bota sai bem feito. Em relação ao aluno principalmente. Porque o aluno é aquela coisa que a gente tem e segura com cuidado, sabe? É ele que eu cuido. A gente já viu várias vezes pelo SESI alguém passando mal ou tendo alguma crise de ansiedade, algo do tipo, e a galera sempre pede para chamar a Ingrid. Sim. Que ela tem essa relação com os alunos. Então, para mim não é difícil fazer essa separação, porque mesmo sendo próxima, porque eu tenho até a idade mais próxima de vocês, mas assim, nunca fui desrespeitada por nenhum aluno, a gente consegue separar bem, os alunos têm noção de que eu estou aqui trabalhando, então... Eu não sei, eu acho que é algo de mim, assim, de tentar amenizar as crises, ter um tato para conversar, por ser mais nova, talvez, por entender mais vocês, por ter praticamente acabado de sair do ensino médio também. E aí é muito bom ter esse contato, esse negócio de tem que separar 100% profissional, pessoal. É praticamente impossível, porque a gente cria vínculos, né? A gente cria vínculos, a gente tem o sentimento de empatia pelo outro. Então, é muito bom saber que eu sou estagiária, eu trabalho aqui, mas que eu tenho estudantes que são meus amigos, né? E é como a Carol falou, a gente tem a empatia por vocês e a gente pode dar um conselho, puxar a orelha, dizer, olha, isso aqui está errado, isso aqui não pode. Você tem que fazer isso, porque o que a gente está fazendo aqui é querendo o melhor, é o bem de vocês. Então, o fato da gente ter essa proximidade com vocês até facilita, né? Na verdade, a gente puxar a orelha, a gente falar, entendeu? E aí, é isso. Eu acho que eu não senti tanta dificuldade nessa questão. E as três, vocês já sofreram algum tipo de preconceito no mercado de trabalho? Por serem mulheres, e Carol também por ser mulher e negra. Eu, como estou começando agora, pra mim foi mais tranquilo, sabe? Não no mercado é um começo bem diferente do que, por exemplo, era o de Carol. Exatamente. E assim, atualmente, pelo menos o que eu ouço dos professores na minha graduação, enquanto universitária, é que o mercado da área pedagógica, que é a minha área, é mais até aberto às mulheres do que aos homens. Vocês, né, tem esse tabu, né? De homem em sala de aula com criança pequena e tudo mais. Então, pra mim, o que foi me passado é que é um espaço mais amplo para as mulheres. Mas eu tô começando agora. Eu sei que não vai ser fácil, que em algum momento, né, vai ter algum degrau mais alto, algum desafio maior. E como eu tô começando agora, acho que as meninas vão ter mais propriedade para falar das experiências delas. Eu já tive. Já, né? Já. Uma vez eu estava conversando com a Carol sobre essa rotina de formação. Foi um pouquinho antes dela ir. Falando exatamente isso. A gente tem que se apropriar do conhecimento da gente, do papel que a gente conquistou. E aí a Carol estava justamente antes de ir para Brasília com esse meu Deus, ser formadora de professores. Carol, você não foi escolhida à toa.
Não é à toa que você foi escolhida. Você tem propriedade, você tem conteúdo para passar para todo mundo. Então, se aproprie disso. Eu sou da área de exatas, sou da matemática. A área de exatas é uma área muito machista. Sim. A maioria é homem. E eu trabalhava com formação de professores. Formação de professores do Estado, direcionado para matemática, física, química e biologia, que é a área que tem mais homens, talvez das 4. A biologia que tem mais mulher, mais outras 3. É tudo focado no homem. E eu chegava num grupo de professores que muitas vezes a maioria era homem e a maioria mais velho. E chegava a pessoa com cara de boneca. E eu olhava e dizia, o que essa menina tem pra me ensinar? O que essa tá fazendo aí? O que essa menina tá fazendo aqui achando que me ensinar? Um monte de senhor, um monte de homem. Então, quando eu tava passando o Carol, era dizendo exatamente isso. Eu não tô chegando para ensinar, eu tô chegando para dar dicas e sugestões de você rever. Mas isso, várias vezes eu tive problema, principalmente com os homens da matemática. Uma vez eu visitei uma escola em Campina Grande e toda vez que eu visitava as escolas, eu juntava todos os professores, a equipe pedagógica toda. Tinha essa escola que eu tirava 25 professores, eu juntava no mesão. E aí eu saía perguntando para cada professor, porque eram professores que tinham participado da formação, então eu estava ali para ver na prática se estava usando e como é que era a rotina. E aí do meu lado tinha 2 professores de matemática, esses homens grandões que se acham o dono do mundo, todo mundo, e era todo mundo de cima, sabe? E aí quando eu virei para eles, até então ele não sabia que eu era da matemática. Foi maravilhoso, a sensação chega foi boa depois. Quando eu virei pra ele perguntando, professor, como é que tá essa rotina? Não, aí ele falava, já respondia com desdém, sabe? Sim. Dizendo, aí teve uma hora que eu fiz uma pergunta e ele fez, você não entende? Aí eu virei pra ele, chega assim, até era diferente. Ele disse, professor, se preocupe não, que eu também sou da matemática. Se tem uma coisa que eu entendo, é o que você vai falar, então pode ficar à vontade. O homem chega, mudou a postura, assim. Aí eu vi na visão lateral, a diretora deles, ela chega, deu um risinho assim. Eu acho que ela se satisfez pela minha fala, porque é uma pessoa extremamente boçal. E que me julgou, por quê? O que essa menina entende de matemática? Eu falei, não se preocupe não, eu quero saber se você usa isso, isso, isso. Aí quando ele viu que eu tava falando, no mesmo nível, o homem chega... Mas é impressionante, por quê? Porque julga porque é mulher. Sim. Como é que essa pessoa entende matemática se eu sou o bonzão das exatas? É isso. Tem muito Mas a gente tem que saber lidar, entendeu? Sim. É isso, eu não tô aqui à toa. Eu não fui escolhida à toa para dar formação de professores. Eu não fui escolhida à toa para visitar escola, porque eu tenho coisa para falar e eu tenho propriedade. Então, foi o que eu fiz. Aí foi maravilhosa a sensação. É horrível passar por isso, é horrível. Mas é a realidade desse país, principalmente. A gente vive num país machista. Sim. Então... E aí, se a gente escolhe entrar numa área que a gente entende que é machista, a gente já encara, tendo noção que isso vai vir e se preparar para poder ter propriedade para encarar qualquer coisa que vier. Infelizmente, o nosso país é machista. As pessoas, existem mulheres que são ainda machistas, então tem muito disso ainda. Comigo aconteceu não tanto quanto assim, mas era mais olhares, sabe? Professora de geografia, Entrei no SESI. Como tu conseguiu entrar no SESI? Eu tentei tanto, não consegui. Aí chegou um outro também, homem, também, aquela coisa toda. Eu mandei meu currículo, vou chamar também, se tu for, eu você também, sabe? Era muito assim. Aí, tu vai de novo, e assim, às vezes, pessoas próximas, de família. É mesmo, e tu, menina, como foi que tu conseguiu? Aí pensa logo o quê? Tem alguém, né, que tá fazendo isso por você, que tá... Não é você, sabe? Mas eu já vi muitos colegas de trabalho em outros locais também. Nunca é mérito seu, né? Tu vai conseguir fazer isso, fazer cartografia, mas tá entendendo? Aí tem aquela olhadinha. Quando você consegue, mostra que consegue, aí diz assim, tá certo, consegui. Mas mesmo assim ainda tem aquele preconceito enraizado, mesmo que veja que você é capaz, ainda tem aquele negócio de rebaixar a mulher e... Sempre tem um olhar para poder buscar uma justificativa para ter conseguido, né? Sempre é uma justificativa, nunca é mérito da gente, né? Sim. O papo tava ótimo, mas a gente vai ter que encerrar. Eu adorei esse pod. Eu quero agradecer também, viu? Convidada a segunda vez, eu adorei. Como disse a pessoa, eu vou chamar. Eu fiquei tão emocionada quando a Letícia falou. Eu sei que a senhora, né? Eu sei que a senhora está em Brasília. Me desculpe, inclusive, uma professora da outra unidade, ela disse, Carol, eu já notei que os alunos de lá, de Paulo, são carinhosos, né? Você acabou de falar o que eu queria. A menina acabou de dizer aqui, professora, eu queria tanto que a senhora tivesse aqui para fazer um vídeo. Eu vou chegar, viu? A gente ficou esperando pra Carol vir também. Aí eu entrei em contato com Ingrid também. A gente viu quando elas podiam para bater as agendas, mas a equipe inteira queria Carol e queria Ingrid. Sim. E Rúbia foi uma surpresa incrível, assim, a gente nem sabia, né? A gente nem sabia que ia poder ter ela aqui, né? Mas ela resolveu tudo agora de última hora e foi incrível. E que fique para vocês como de uma certa forma um incentivo. Com certeza. Que vocês podem ir para onde vocês quiserem, fazer o que vocês quiserem e vão fazer bem feito. Entendeu? Não vai ser fácil, né? Tem os obstáculos, tem todo o preconceito.
mas a gente consegue. Sim. Com certeza. Nós conseguimos. É só se apropriar, é o que eu falo. Se apropriem. Conhecimento, Apropriação, estudo. pronto, a palavra é essa. Ninguém sabe mais do seu conhecimento do que você mesmo. Exatamente. É verdade. Com certeza. Vocês têm alguma mensagem pra dar pra galera que tá assistindo? Sim. A mensagem acho que foi a que a gente deu pra Foi vocês. essa? É Então exatamente que fique de lição pra todo mundo, principalmente pra todas as meninas que assistem a gente, mulheres também que trabalham no SESI, que assistem ao nosso PodSESI. Mas, enfim, obrigada mais isso, uma nós vez. agradecemos. Foi Muito ótimo. obrigada por terem Obrigada, vindo. gente. A gente sabe que vocês são muito ocupadas. Então, cederam Mas tempo de foi vocês pra maravilhoso. gente. Foi Ah, mas muito, foi muito ótimo. bom. Ótimo. Gente, Obrigada. deixa o like, se inscreve no canal do PodSESI, segue a gente nas redes sociais. Tá tudo na descrição do vídeo. É isso. Tchau. Já pode abraçar, né?